Os advogados do Lula entraram com um pedido no TSE para tornar inelegível vários bolsonaristas. Estou falando aí do Bolsonaro, seu vice Braga Neto, os seus filhos Eduardo, Flávio e Carlos, Carla Zambelli, Bia Kicis, Gustavo Geyer e Nicolas Ferreira. Esses aí podem ser tornados inelegíveis muito em breve. E tem uma coisa, tem jurisprudência já para isso. O pedido dos advogados do Lula foi assim, perfeitamente escrito. A parte técnica tá assim, perfeita, tem jurisprudência, eles citam a jurisprudência para que eles sejam tornados inelegíveis. Mais do que isso, eles agora estão nas mãos, sabe de quem? Do Alexandre de Moraes. Então a gente já sabe qual vai ser o resultado lá na frente. Obviamente, vai ter que ter um processo que demora talvez alguns meses, talvez até mais de um ano, mas o final deve ser que todos esses aí estejam longe da vida política por muitos e muitos anos, se é que já não estarão presos antes. Por quê? Porque os advogados do Lula também pedem a inclusão de tudo que foi dito no processo no inquérito dos atos antidemocráticos e a inclusão do inquérito dos atos antidemocráticos dentro também desse processo de inelegibilidade. Eu vou te explicar isso antes. Um segundo, eu peço que se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui. Bom, nem adianta mais falar, se você é fora Bolsonaro, que ele vai sair mesmo. Se você quer um Brasil melhor, inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente foi pra cima desse governo e aí falta poucos dias para acabar e para o Brasil voltar efetivamente a sorrir. Agora, ó, falar sobre esse processo que tá tremendo Brasília, mas os bolsonaristas estão apavorados. E você consegue ver que estão apavorados porque eles estão reclamando. O Carlos já reclamou nas redes sociais, o Flávio já reclamou também indiretamente. Por quê? O que aconteceu? Também teve um encontro do Flávio com interlocutores do Alexandre de Moraes em que ele praticamente implorou para o Alexandre de Moraes deixar de lado os inquéritos do Bolsonaro. E a resposta foi um belo de um não. Inclusive vazaram depois para a mídia só para ferrar ainda mais o Flávio. O que aconteceu? Os advogados do Lula entraram com processo contra esses bolsonaristas todos por abuso do poder econômico e abuso da máquina pública. Por quê? Eles citam vários pontos. O primeiro, esse pessoal utilizou de lives, no caso o Bolsonaro diretamente, mas utilizaram de lives, muitas feitas com dinheiro público, muitas utilizando o cargo em que eles estão em exercício, para disseminar fake news contra o processo democrático do Brasil, ou seja, contra as urnas eletrônicas, contra todo o processo democrático do Brasil. Obviamente, quem está contra o processo democrático não deve fazer parte dele e deve ser tornado inelegível. Tem jurisprudência para isso. Foi citada a jurisprudência do caso do Francisquini. Francisquini foi o deputado estadual mais votado em proporção da história no Paraná em 2018. O Francisquini, no dia da eleição, inclusive foi lá para as 4 da tarde, 4 e pouco, ou seja, as urnas estavam fechando. Ele fez uma live com vários ataques à urna eletrônica. Isso em 2018. Ok. Francisquini, em 2021, 3 anos depois, ele foi tornado inelegível e ali abriu jurisprudência. Quem ataca diretamente as urnas eletrônicas está atacando a democracia, e quem ataca a democracia não pode fazer parte do processo democrático, ou seja, da eleição. Também naquele processo, tanto o Alexandre quanto os outros ministros, aí, vários deles, eu vi toda a votação, vários deles citaram, não uma nem duas, mas várias vezes, que olha, não se pode demorar 3 anos para caçar alguém. Os próximos processos têm que acontecer em questão de meses, não pode demorar nem um ano, isso não pode demorar. Essa demora aqui foi o primeiro processo desse tipo na história, vários citaram isso, o Fachin citou, por exemplo, é o primeiro processo desse tipo na história, foi uma investigação que demorou muito, isso não pode mais acontecer. Pois bem, o que eles disseram ali é o seguinte, os próximos vai ser rápido, a navalha vai cortar com força bem rápido, e aí chega o processo dos advogados do Lula, eles chegam e falam, olha, não foi só o Bolsonaro fez repetidamente em lives, algumas utilizando dinheiro público, mas todas elas utilizando o exercício do cargo, porque ele fazia live como presidente da República, com milhões de espectadores nessas lives que iam para todas as redes sociais dele, mais os cortes das lives. Ou seja, ele estava realmente atacando o processo democrático e utilizando a máquina pública para isso. Aí ele cita que todos esses aí também atacaram, e citam onde eles atacaram as urnas eletrônicas, e cita que os ataques que o Bolsonaro fazia como presidente eram corroborados por esses que também foram eleitos pelas urnas, que também usavam seus cargos, deputados, e no caso do Nicolas, vereador, para atacar o processo democrático do Brasil. Olha,
A jurisprudência tem. Os próprios ministros falaram que da próxima vai demorar menos, então aí nos próximos meses, espere que esses aí sejam cassados. Só que os advogados do Lula vão além. Eles pedem já a cassação do diploma para que eles nem sequer assumam. Ou seja, eles entram com o processo. Depois que o processo é aberto, eles podem entrar com pedido de liminar. Liminar é já na hora. Se o processo for aberto até o fim do ano, tá aí agora, vai ter as férias dos ministros. Vai ser aberto agora o processo essa semana. Eles entraram com pedido, é aberto o processo. Eles já podem entrar com a liminar. Então, já na próxima semana, provavelmente, os advogados do Lula vão entrar com liminar dizendo, olha, não podem assumir esses aqui. Estamos pedindo a cassação de diploma e, como tem muitas provas, não podem assumir. Então tem uma chance desse pessoal todo nem sequer assumir, pelo menos os deputados foram eleitos, os bolsonaristas. Aí citam também os advogados do Lula o fato de que o Bolsonaro gastou muito dinheiro público em medidas que são ilegais em ano de eleição. É ilegal, muita gente talvez pode ter se esquecido, porque esse debate começou a ser feito em fevereiro e em março, depois foi normalizado até pela grande mídia. A grande mídia queria que o Lula ganhasse bem apertado a eleição para ele não ter um governo forte, eleito com muito apoio popular. E deu exatamente o que a grande mídia queria, uma margem bem apertada. Tá, então o debate era o seguinte, em ano eleitoral não se pode aumentar auxílios, também não se pode criar auxílios, exatamente para que não se use a máquina pública para comprar votos. E o Bolsonaro fez exatamente isso. O Bolsonaro gastou, e aí quem diz isso não sou eu, toda a grande mídia principalmente depois da eleição, adoravam falar isso. O Bolsonaro gastou, depende da conta, 380 a 420 bilhões de reais em medidas eleitoreiras. Temos aí o Bolsonaro na canetada. Ele abaixou o ICMS, ele zerou o ICMS dos estados, causando uma dívida gigantesca da União com os estados, uma dívida de mais de 80 bilhões de reais. Para quê? Para a gasolina ficar mais barata em véspera de eleição. Isso é ilegal, isso não pode ser feito. Falei aqui várias vezes, mas você via a grande mídia normalizando. Simplesmente dava notícia, baixou o ICMS, o governo federal baixou o ICMS, só faltava falar, Bolsonaro. Só faltava isso nas matérias de Jornal Nacional, de Jornal Hoje, Folha de São Paulo, Estadão. Pois bem, o Bolsonaro também, ele aumentou o auxílio de 400 para 600 reais, isso também é ilegal. Ele também adicionou 3 milhões e meio de pessoas, que agora comprovadamente aquilo era para compra de votos. 3 milhões e meio de beneficiários do Auxílio Brasil são beneficiários fraudulentos para compra de votos. Então tudo isso está no processo. E aí eles colocam no meio todos esses dizendo, olha, eles foram todos beneficiados por essas medidas. Porque eles são deputados que fizeram campanha colados no Bolsonaro, fizeram campanha com a mesma argumentação do Bolsonaro de ataque às urnas, e foram beneficiados pelas mesmas medidas que o Bolsonaro foi beneficiado. Isso muda o resultado de eleição e isso é ilegal. Então pede também outro motivo para pedir a inelegibilidade de todos eles, junto com o Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, inclusive dos que não concorreram na eleição, porque eles também atacaram a democracia. Se atacaram a democracia, eles têm de ser tornados inelegíveis, e eles têm de ter os seus mandatos atuais cassados. Então, por exemplo, no caso do Flávio e do Carlos Bolsonaro, não participaram da eleição, os mandatos deles acabam daqui a alguns anos, e então têm de ser cassados. Então, olha, tremeu Brasília, porque o Bolsonaro não esperava uma pancada dessas. E o Bolsonaro, você vê não só o Bolsonaro, mas os advogados bolsonaristas, tanto do próprio Bolsonaro como dos seus deputados, não entendem muito de direito. É só ver as peças que eles escrevem. Peça é o que escreve um advogado para mandar para o juiz, uma petição, alguma coisa assim. São horríveis, horríveis. Inclusive nos processos que eles moveram contra mim, todos eles, em vários, o juiz dá pancada no advogado dele, só falta o juiz falar, gente, mas... teve um do advogado Daniel Silveira que o juiz falou, olha, tem que vir acompanhada a denúncia minimamente de provas ou indícios até. Não tem nada aqui, só faltou ele, deu um esculacho no advogado, e são todos eles. Então eu imagino que eles não, se eles lerem a petição dos advogados do Lula, eles não vão entender direito o tamanho do buraco em que eles se enfiaram nos últimos meses. É ruim, é fundo o buraco, a coisa tá ruim para eles. A petição dos advogados do Lula para abrir o processo é praticamente perfeita. Cita a jurisprudência, cita as provas, cita absolutamente tudo. E aí entra o inquérito das milícias digitais, que é o inquérito dos atos antidemocráticos, que foram unidos esses dois inquéritos. Os advogados do Lula pedem a inclusão desse inquérito e de todas as provas desse inquérito
nesse processo de inelegibilidade deles. Por quê? Veja bem, se eles forem, o inquérito acaba, eles são condenados, muitos vão ser presos, tudo mais, só que eles só são tornados inelegíveis depois de condenados em 2 instâncias. Quer dizer, se os que são deputados não forem cassados e forem condenados direto no STF, aí eles são tornados inelegíveis pela lei da ficha limpa. Mas, por exemplo, o Bolsonaro, para ele ser tornado inelegível, ia demorar. Pode ser preso? Pode. Qualquer juiz de primeira instância vai poder decretar a prisão dele? Vai. Ótimo. Provavelmente estará preso daqui a alguns meses? Sim. Porém, não inelegível ainda. Por que não inelegível ainda? Porque só depois de condenação na segunda instância ele estaria inelegível pela lei da ficha limpa. Então, o pedido dos advogados do Lula cai com uma bomba. Por quê? Porque agora o TSE, além das investigações que tem em curso no TSE, com o poder de tornar o Bolsonaro e seus aliados inelegíveis, agora o TSE tem um processo que já começa como processo, não precisa esperar toda a investigação, não, tá ali o processo. Para tornar o Bolsonaro inelegível, que pode ser muito mais rápido. Como eu disse, questão de alguns meses. Então o Bolsonaro, a partir do ano que vem, não só Bolsonaro aí, entre esses aí que podem ser caçados também, eles podem ser presos e tornados inelegíveis já em 2023. Quer dizer, a coisa vai ficar muito, mas muito ruim para o Bolsonaro. Então tem gente aí, analista político, tentando normalizar. Lembre-se que a grande mídia teve um papel enorme em normalizar Bolsonaro e todas as atrocidades que ele fez. E tem gente na grande mídia tentando normalizar que o Bolsonaro não estará preso. O Bolsonaro vai ter uma mansão, todas essas matérias falam isso. O Bolsonaro vai alugar uma mansão, vai fazer a mansão dele de escritório, ele tá pensando, ele e o Valdemar, em liderar a oposição. Ninguém lidera a oposição da cadeia. Ninguém. Nem o Lula, quando estava sequestrado em Curitiba, ele não conseguia liderar a oposição porque ele estava preso. Peça a sua inscrição no canal. Falou.